Não se acostume com o fracasso. Essa frase é de Marc Andreessen, considerado o pai da internet. E nesse vídeo você vai saber as melhores estratégias desse livro, Ferramentas de Titãs. Fica comigo. Para fazer um trabalho original não é necessário saber algo que ninguém sabe. É necessário acreditar em algo que poucas pessoas acreditam. Frase boa, né? Essa frase é de Marc Andreessen, que a gente vai falar no vídeo de hoje. No livro, Ferramentas de Titãs. Mas se você não sabe nem o que eu estou falando, vai na primeira parte do livro, que está aqui no meu canal, aqui, o primeiro vídeo que eu fiz da série Ferramentas de Titãs. Meu nome é João Marcos e você está no Manual do Leitor Moderno. Aqui já está nas redes sociais para vocês seguirem. Quem é Marc Andreessen? Marc Andreessen é uma figura lendária do Vale do Silício. Para você que não sabe, o Vale do Silício é um importante epicentro mundial das inovações, tecnologia, ecossistema e fomenta o desenvolvimento do crescimento das empresas de ponta. Tem duas empresas que eu vou destacar aqui, que é lá do Vale do Silício, que é a Google e a Apple. Então, no Vale do Silício, suas criações mudaram o mundo. Marc ajudou a fundar e influenciou um navegador chamado Mosaic, que é um dos primeiros navegadores gráficos da internet, amplamente usado. Ou seja, Marc, ele é o pai da internet, como se diz. Então, esse navegador que você está usando todos os dias para pesquisar, que você usa nos seus trabalhos de escola, às vezes você usa no dia a dia para pesquisar alguma coisa no Google, Marc Andreessen ajudou a fundar esse navegador. Então vamos lá, uma das primeiras dicas de Marc Andreessen é: não se acostume com o fracasso. Marc cita no início do livro e no início da sua carreira que não existia a opção, ou não existia a expressão mudar de eixo. Não existia essa expressão sofisticada, essas coisas que as pessoas falam de pular de galho em galho. O que ele quer dizer? Quando alguma coisa dá errado nos dias de hoje, as pessoas querem mudar. A pessoa começou uma faculdade por exemplo, de direito, ela está quase acabando essa faculdade e quando ela vê que deu errado, ela muda. Ela começou um projeto e quando ela vê que dá errado, ela muda. Isso mesmo. Ele quer destacar que hoje, no mundo moderno, as pessoas se acostumam muito rápido em mudar seus planos, seus sonhos, de forma rápida. E quando algum detalhinho dá errado, as pessoas param, desistem e elas acabam se acostumando a falhar. Então elas têm muita iniciativa e pouca acabativa, como a gente diz. Falta hoje uma grande pitada, como se diz. Ele diz no livro, uma grande pitada de resiliência. E mais uma frase que ele diz no livro dele, e eu vou te deixar aqui também: você nunca vai conseguir nada porque nunca dedicou tempo de verdade para fazer as correções do seu projeto. Então o que ele quer dizer? Independente do que a gente está fazendo hoje, a gente tem que fazer as correções e continuar com os nossos sonhos. Não é porque no início você errou, que deu alguma coisa errada, que você falhou, que você tem que parar o projeto. Não, continue, você não pode se acostumar a falhar. Outro trecho que ele destaca no livro, e que ele fazia na empresa dele, é o teste dos nerds. A ideia é perguntar para as pessoas, aqueles mais dedicados, como a gente diz no dia de hoje, os nerds, o que eles fazem à noite nos finais de semana. Seja lá o que for que eles estiverem fazendo, eles estão fazendo as coisas certas para ganhar a vida. A questão é, qual é o hobby desses caras, o que eles fazem no final de semana? Então ele fala que todas as pessoas que se destacam na empresa dele, seja ele os programadores, seja ele até a moça da faxina, seja ela a pessoa que está chegando agora, tanto os novatos, o que essas pessoas fazem no final de semana? Se você está me acompanhando aqui no YouTube, podemos notar que é um certo padrão. Se você assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards aqui o primeiro livro, deixar o link aqui para você assistir o primeiro vídeo que eu fiz dessa série. Nesse primeiro vídeo tem um conselho que o Chris Sacca diz, que é o seguinte: o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Então a gente pode notar aqui que há um parâmetro aqui entre todos. Todas aquelas pessoas que se destacaram, que foram melhores, elas trabalharam nos seus tempos livres. Isso mesmo. No dia que ela tinha que descansar, ela trabalhou. Então uma coisa fica bem clara e evidente. A condição sine qua non, quer dizer sine qua non, clara, para aqueles que vencem na vida, é sacrificar o seu tempo de descanso para alcançar alguns sonhos. Seja ele qual for. Uma faculdade, um concurso, um emprego dos sonhos. Independente. Tem que se sacrificar um tempo livre. Vou te dar um exemplo. Eu agora estou gravando isso num domingo à tarde.
Então, o tempo que eu estaria descansando, eu estou gravando esse vídeo. Por quê? Porque eu quero fazer o canal crescer aqui. Aos poucos a gente vai crescendo aqui. Então é isso. A gente vê que todos os empresários de sucesso, ele cita alguns dos livros, Steve Jobs, ele cita aqui Warren Buffett, eles citam aqui alguns daquela época que trabalharam nos seus tempos livres para chegar e galgar aquilo que eles queriam. Então fica essa dica para você. O conceito de equipe vermelha. Para evitar um potencial problema entre os funcionários novatos, aqueles que chegam na empresa de Mark criou o conceito de equipe vermelha, que é basicamente discordar da ideia a todo custo. Isso mesmo. Todos aqueles que chegavam recentemente na empresa e davam uma ideia, ele discordava dessa pessoa. Ele discordava da ideia dessas pessoas. Eu vou citar aqui ipsis literis, é uma parte do que o Mark diz no livro dele. Posso até achar que é a melhor ideia que eu já ouvi, mas vou criticá-la o quanto eu puder, tentar fazer com que todos os outros façam o mesmo. Então, no fim, se ele ainda estiver dando socos na mesa e dizendo, não, essa ideia é muito boa, isso é muito bom, aí sim, dizemos que estamos dentro do negócio. Então, Mark Andreessen esperava uma firme convicção. Então, se você tem uma ideia para apresentar, tanto na sua escola, quanto na faculdade, quanto no seu trabalho, você estudou essa ideia, você tem uma convicção nessa ideia, ou quando alguém colocar alguma discordância, quando alguém fazer alguma crítica, você vai desistir da ideia. Então é isso que o Mark fazia. Ele fazia uma equipe vermelha. Eles juntavam todos os seus colaboradores mais antigos e questionavam o colaborador mais novo com a ideia até ele falar que a ideia é boa. Se ele desistir da ideia, é uma ideia ruim. Porque se ele está dando a ideia, ele não tem convicção nenhuma. Não tem como a pessoa acreditar naquela ideia. Então, se você tem uma ideia para apresentar em algum lugar, tenha convicção dessa ideia, tenha fatos e argumentos para defender aquela ideia que você está falando. Às vezes você vai vender, se você é um vendedor, por exemplo, você está com um produto, mas você não tem credibilidade daquele produto, você não sabe defender a ideia daquele produto, por que eu tenho que comprar aquele produto na sua mão? Então, se você não acredita no produto, por que eu tenho que acreditar? Então é isso que o Mark Andreessen faz. Mark Andreessen, ele coloca subterfúgios para ver se a pessoa vai desistir. Se a pessoa não desiste da ideia, é porque é uma ideia boa. O escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella diz: o pensamento divergente é o motor da inovação. Exatamente isso que Mark aplicou. Ele coloca pensamentos divergentes para expor os novos funcionários. E se eles ainda tiverem convicção na ideia dos seus projetos, aí sim é um projeto bom. Então eu vou te mostrar 3 formas de você discordar de forma produtiva que Mark Andreessen fala. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você saber todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Aqui também está o meu Instagram, entra lá, deixa sua curtida, me segue lá no Instagram. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, eu vou colocar lá no Instagram. Bora? Então, para que você possa aplicar esse conceito da equipe vermelha, como ele diz aqui no livro, para que a discordância traga melhores resultados, não uma discordância boba, mas melhores resultados com inteligência emocional e respeito, a primeira coisa que ele diz é: separe a ideia da pessoa. Concentre nos argumentos, não no indivíduo. Então, às vezes, a gente tem uma discordância pessoal com a pessoa, pessoal com aquele indivíduo. A gente vê muito isso em política, né? Às vezes, tem um candidato de direita e um candidato de esquerda. E às vezes até uma ideia boa, ele tem uma ideia boa, mas a gente se concentra na pessoa, não na ideia. Então, a primeira dica é: separe a ideia da pessoa. A segunda dica é: ouça para entender, não apenas para responder. Vamos lá. Pratique a escuta ativa. Absorver verdadeiramente o seu ponto de vista e do outro. Então, escute primeiro. Às vezes a gente está querendo responder, não, isso está errado. Não, peraí, calma. Respira, escute as pessoas, escute o que ela está falando, se aquilo vale a pena escutar, escute e depois você responde. Porque às vezes a gente está escutando a pessoa e quer responder logo de fato, a gente não entende, a gente tá... Não, calma, escute aquela pessoa, entenda o que ela está falando, pratique a escuta ativa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards também, que é do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que a primeira coisa que ele fala aqui lá no livro também é: todo mundo quer ser escutado. Todo mundo quer ser escutado. Ninguém gosta de 2 pessoas discutindo e tal. Não, escute, calma. Beleza? Então essa é uma das dicas aqui. E a terceira dica é: mantenha um respeito.
Evite o confronto, mantenha a empatia. Para melhor solução de qualquer problema, a gente tem que ter uma vitória pessoal. Então, se eu não concordo com aquilo que você está falando, eu não preciso te agredir verbalmente, eu não preciso te xingar, não. Respeitosamente eu vou falar, eu não concordo e vou dar os meus objetivos, eu vou dar as minhas contraposições. Simples, então você tem que manter o respeito em qualquer negociação de venda, qualquer apresentação, qualquer debate que você for fazer, você tem que ter respeito com a outra pessoa. Então, se você fizer isso num grupo fértil na sua empresa, num grupo fértil onde você está trabalhando, num grupo fértil onde você está estudando, você vai ter uma equipe vermelha. Você vai conseguir ideias divergentes que juntos vai chegar numa ideia maior, num grupo maior, numa companhia maior, entendeu? Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui no finalzinho uma dica de mais um vídeo para vocês assistirem. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você saber todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Eu vou lançar ainda mais vídeos sobre essa série Ferramenta de Titãs, que fala de várias celebridades, bilionários, milionários, atletas de elite, fala de pessoas espirituais também. Então já deixa seu like aqui, deixa seu comentário aqui também, o que você achou, o que eu posso melhorar no vídeo, qual tema que você acha melhor a gente trazer aqui no canal, tá bom? Tamo junto!